Olá, estudantes da disciplina de Gerência de Projetos. Eu sou a professora Débora, sou responsável por essa disciplina. Vamos dar início, então, ao curso de Gerência de Projetos. Esse é o módulo 1, unidade 1. Vamos começar falando sobre uma introdução à gerência de projetos. E nessa unidade, vamos falar de uma visão geral sobre esse tema, que é um tema bastante importante, bastante prático nas indústrias. Há muitas contratações em relação a esse profissional de gerência de projetos, ele é muito demandado no mercado, e essa é uma tarefa muito importante para a vida da empresa, porque a partir de uma boa gerência de projetos é que a empresa consegue garantir que vai entregar software no prazo, que vai ter pessoas motivadas trabalhando na equipe, que vai cumprir os orçamentos combinados com o cliente. Então, a gerência de projetos a gente pode enxergar como sendo a vida e o funcionamento da empresa. Então, nessa unidade 1, vamos falar dos principais conceitos a respeito de gerência de projetos, vamos ver as principais definições, os principais modelos que a gente vai falar durante toda a disciplina também. Nós já falamos a respeito de engenharia de software e gerência de projetos em outros momentos, em disciplinas anteriores, principalmente na disciplina de engenharia de software. A gente falou também, é comum a gente retomar esse assunto, porque engenharia de software e gerência de projetos estão muito interligadas. E aí, a gente já comentou também que existem diversos modelos de processo de engenharia de software. Aqui eu estou retomando alguns deles, né? Alguns muito antigos, como o modelo Cascata, que era um modelo muito ultrapassado, né? Foi um modelo desenvolvido lá nos anos 60, 70, mais ou menos, foi resultante da crise do software, e temos aqui também o modelo espiral. Então, esses modelos ainda tinham muito pouca coisa, muita pouca atividade relacionada à gerência de projetos. As pessoas ainda não tinham, lá naquela época, muita ideia de que gerenciar projetos de software era fundamental para que a gente conseguisse entregar bons produtos e dentro daquilo que foi combinado com o cliente. Por exemplo, prazo e custo. Então, esses modelos antigos, eles traziam muito pouca coisa ou quase nada a respeito de gerência de projetos. A exceção é o modelo espiral, que começou a identificar riscos, a entender que riscos estão associados aos projetos que a gente desenvolve. Temos outros modelos mais modernos, o processo unificado é um deles, e o processo unificado trouxe muitos elementos de gerência de projetos, né? Então, o processo unificado já havia conseguido perceber, muitos anos depois dos primeiros modelos, que essa era uma parte fundamental que as empresas precisavam também administrar. E os métodos ágeis, que de alguma forma, de formas mais leves, tratam também a gerência de projetos, pensando em algumas atividades específicas. Né? Então, tem algumas atividades que vêm lá do Scrum, por exemplo, que são muito ligadas à gerência de projetos. E, no fundo, em essência, o modelo Scrum, ele é basicamente um modelo de gerenciamento de projetos de software. Bem, a gente tem aqui também alguns resultados, né, alguns elementos que a gente vive até hoje, né, e que eles têm forte influência em gerência de projetos. Então, a gente tem ainda alguns resquícios da crise de software, que vem lá dos anos 70, mais ou menos. A gente tem modelos de processos de software hoje diferentes, né? Então, a gente pode adotar diferentes modelos de acordo com as nossas possibilidades. A gente tem os elementos de qualidade de software que são muito fortes para a gente, são muito fundamentais, por exemplo, o teste de software. A gente tem ferramentas e frameworks e a gente tem manutenção de software. Tudo isso tem relação muito estreita com a gerência de projetos. Ou seja, todas as atividades que a gente cumpre dentro da engenharia de software, a gente precisa administrar essas atividades. Por exemplo, alocar recursos, alocar recursos humanos, alocar recursos financeiros e assim por diante. Então, todas essas demandas de uma empresa estão muito ligadas à gerência de projetos. O gerente de projeto é uma pessoa muito demandada no mercado, como eu falei, né? Ele tem um perfil que envolve alguns elementos, como liderança e comunicação, por exemplo, e ele tem muitas atividades dentro de uma empresa. Essas inúmeras atividades é o que a gente vai ver nessa disciplina como um todo.
Em alguns momentos, a gente vai falar de gerenciamento de comunicação, gerenciamento de riscos, de pessoas, de custos. Então, tudo isso envolve a grande atividade de gerência dentro das empresas. Bem, o que a gente tem também de realidade, né? A gente tem muitos elementos importantes, boas atividades, tarefas fundamentais aqui para a gente, mas a gente ainda tem muitas dificuldades também. Então, cronogramas nem sempre que são observados, né, que são cumpridos, custos altos para desenvolver software, software difícil de usar, difícil de dar manutenção também, software com muitos erros, que infelizmente ainda são entregues para o cliente, e clientes insatisfeitos. Tudo isso também está interligado, né, tem uma forte relação com a questão da gerência de projetos de software. Então, vamos definir esses principais elementos, né? O que a gente vai, quais são os principais termos que a gente vai usar aqui durante o semestre? Então, projeto é uma palavra que nós vamos usar muitas vezes. Então, significa um esforço temporário empreendido para criar um produto, serviço ou resultado único. A natureza temporária dos projetos indica que eles têm início e fim. Todas as atividades têm que ser muito bem planejadas e controladas em relação ao tempo e em relação a outros atributos também. Aplicação de conhecimentos, habilidades, ferramentas e técnicas para realizar essas atividades é o que a gente chama de gerenciamento de projetos. Então, o gerenciamento envolve muitas tarefas, não só de planejar um sistema, um projeto novo que se inicia, mas também gerenciar durante toda a sua vida útil. O gerenciamento de projetos refere-se a orientar o trabalho do projeto para entregar resultados que façam sentido para o cliente, né? E resultados que tenham também qualidade bem explícita. Tem uma figura aqui que vem lá do PMBOK, daqui a pouco eu vou falar um pouco sobre o PMBOK. Ele é um documento importante para a gente na área de gerência de projetos, é um documento internacional, né? E ele mostra que há uma interseção entre gerenciamento de projetos no geral, né, para qualquer setor, para qualquer área de conhecimento, e a gente pode, então, buscar esse conhecimento que é geral e aplicar aqui nas nossas áreas específicas, né? Então, a gente usa alguns princípios muito genéricos e a gente adapta para os nossos contextos e para o nosso ambiente também. Então, essa interseção mostra que algumas atividades, né, a gente busca de outras áreas. No nosso caso, principalmente vem de áreas como administração de empresas, por exemplo, e adapta para os nossos contextos. O gerenciamento de projetos também envolve o planejamento, monitoramento e o controle de pessoas, de processos e de eventos que ocorrem à medida que o software evolui, né? Então, essa é uma definição do PRESMA, lá de 2021, né? PRESMA e Maxim, que mostra, né, que existem muitas atividades de controle. E se a gente tem muitas atividades de controle, a gente tem que documentar aquilo que a gente faz. Então, tem ferramentas próprias para isso, que nos ajudam a documentar todos os resultados que a gente gera, né, dos nossos sistemas, e a gente vai conhecer essas ferramentas também e tentar observar o que a gente pode fazer de melhor para aproveitar as suas funcionalidades. Então, nós temos aqui alguns pontos essenciais a respeito das características dos projetos, né? Então, falamos anteriormente que cada projeto tem sua característica própria, e aí a gente pode considerar, então, essas 3 características como sendo muito importantes. Então, primeiramente, os projetos são temporários. Cada projeto tem um começo e um fim bem definido. Isso significa que, ao final de um desenvolvimento, a gente tem que entregar os artefatos para o cliente. E durante o desenvolvimento, a gente também tem prazos bem definidos para que a gente entregue aos nossos superiores os artefatos que a gente gera. Os projetos também têm a característica de unicidade. Cada produto, cada serviço é único. Então, por mais que a gente tenha projetos semelhantes, por exemplo, para empresas que trabalham no mesmo domínio de informação, né, ou na mesma área de conhecimento, é comum que os projetos sejam muito parecidos, mas cada um vai ter sua característica própria, seus requisitos próprios, seus elementos que são específicos apenas daquele projeto. Então, dentro de uma empresa, cada projeto vai ter também o seu identificador único. E a questão da organização, que é uma característica muito importante também.
Os sistemas, eles podem ser independentes ou fazer parte de um programa ou portfólio maior, né? Então, depende de como a empresa lida com essa questão dos seus portfólios e da sua associação de programas ou de sistemas. E por que os projetos falham? Se a gente já sabe que os projetos são complexos, eles demandam um gerenciamento efetivo, por que existe falha? Devido a algumas características do ser humano, geralmente de desorganização, de falta de organizar cada elemento separadamente de acordo com as suas características e categorizar as informações que recebe, devido à falta de planejamento e acompanhamento dos resultados que são obtidos aos poucos, há falhas na comunicação, né? Então, a comunicação é um elemento muito importante dentro dos projetos, e a gente vai falar mais especificamente sobre isso, porque a comunicação tem um poder muito grande dentro das equipes. Conhecimento técnico insuficiente da equipe. Então, esse é um ponto muito importante, porque a gente tem muitas possibilidades atualmente, né, de cursos, de treinamentos para gerentes de projeto. Então, por exemplo, existe uma parte da área de gerência de projetos que trata de estimativas, e tem cursos específicos para ensinar o gerente de projetos a fazer estimativas. Então, quanto mais treinamento, mais chance também de realizar a atividade de uma forma ótima. Dimensionamento errado, né? Então, estimativas mal feitas, por exemplo, um dimensionamento equivocado de recursos costuma também ser um grande problema nos projetos de TI. Em resumo, os projetos falham devido a falhas de gerenciamento. Então, esse é um elemento muito importante que a gente tem que considerar, inclusive em projetos pequenos. Porque, por exemplo, projetos pequenos também trazem riscos. E as empresas têm que estar cientes dos riscos também de cada um dos projetos. Por que precisamos, então, de um gerenciamento efetivo? Porque as empresas são muito diferentes entre si, as pessoas são muito diferentes, a gente tem vários elementos que compõem uma organização que afetam a forma como a gente vai fazer software. Então, por exemplo, os valores e crenças da empresa e da administração são elementos importantes. Negociação entre as partes envolvidas, por exemplo, entre cliente, entre empresa, né, administração da empresa, entre desenvolvedores e administração da empresa, a motivação das pessoas que fazem parte da equipe, a comunicação, as estratégias adotadas pela empresa, a valorização do profissional, tempo e custo, que são estimativas importantes que a gente faz no início dos projetos e afetam todo o trabalho da equipe, os padrões adotados, as ações corretivas e várias outras tarefas que a gente possa considerar, né? Então, devido a tantas tarefas e também a tantos elementos diferentes que a gente precisa gerenciar, essa área é fundamental dentro das empresas. E, obviamente, ela traz muitos desafios também, né? Então, esses elementos que estão apresentados aqui, eles mostram o quanto de desafio, de tarefas, um gerente tem que lidar durante todo o tempo. Então, essa figura do gerente de projeto, ela é muito importante dentro da empresa, né? Então, é a pessoa designada para cuidar dos projetos como um todo, liderar a equipe, motivar as pessoas e também se comprometer com a empresa, no sentido de assinar contratos em nome de uma empresa e se comprometer também com o cliente ou usuário final, né, em relação a prazos, custos e assim por diante. Possui várias funções, né, então gerencia cronogramas, custos e outros elementos. Código de ética também é um ponto importante, né, e o gerente de projetos, ele tem a responsabilidade de garantir que a empresa em que ele está trabalhando cumpre o código de ética. Então, a gente tem alguns dentro da área de computação, a ACM, por exemplo, possui o seu código de ética, né, para profissionais da área de TI, e ela coloca alguns valores como sendo muito importantes, né, respeito, honestidade, responsabilidade, por exemplo.
A gente tem também alguns princípios importantes na área de gerenciamento de projetos, né? Então, poderíamos colocar vários outros elementos aqui, mas o gerente de projetos tem que estar consciente durante todo o tempo de que esses elementos precisam ser valorizados durante todo o desenvolvimento de um projeto. Então, por exemplo, criar um ambiente de equipe colaborativa, em que as pessoas compartilham os artefatos que produzem, navegar pela complexidade, né? Então, saber que há problemas complexos que vão ter que ser resolvidos na empresa para que o software seja desenvolvido com qualidade. E outros elementos, por exemplo, foco na qualidade, aceitação das mudanças e das adversidades que possam acontecer no projeto, manter o foco no valor da empresa, dos projetos e das pessoas. Então, tem várias tarefas importantes aqui que fazem parte do dia a dia do gerente de projetos. Algumas habilidades importantes, né, e que a gente, como profissional da TI, pode fazer uma autoavaliação em relação a essas habilidades, né, e caso a pessoa queira ser um líder, ser um gerente de projeto nas empresas, essas pessoas podem olhar para esses elementos e tentar aprimorar essas qualidades, rever alguns pontos fracos que possam ser melhorados, e assim por diante. Então, a gente vai falar um pouco de liderança, de comunicação, de negociação, de solução de problemas e de influência dentro da empresa. Essas são características mínimas que o gerente de projetos precisa estar atento, né? Então, são algumas das principais que são abordadas em documentos da área, né? Em arquivos, por exemplo, o PMBOK é um documento que a gente vai comentar bastante nessa disciplina, e ele traz essas principais habilidades como sendo muito importantes. Então, falando um pouquinho de liderança, o que tem dentro de liderança? Como eu falei agora há pouco, a pessoa que quer habilitar-se, né, para ser um gerente, quer melhorar a sua característica de liderança, o que ela tem que valorizar? Quais são os elementos importantes que compõem essa questão da liderança? Então, primeiramente, estabelecer a direção dentro de uma equipe, né? Um bom gerente que tenha liderança bem estabelecida, né, e é uma característica importante dessa pessoa, ele consegue desenvolver ao mesmo tempo uma visão de futuro e as estratégias de mudança para atingir o alvo, né, atingir o seu objetivo. Então, é a pessoa que consegue enxergar várias possibilidades, vários caminhos e tomar a melhor decisão em relação à direção a ser adotada dentro de uma empresa. Por exemplo, qual modelo de processo utilizar? Né? Quais artefatos gerar? Eu posso usar o Scrum, eu posso usar o processo unificado, eu posso usar outros. Então, essas decisões são muito importantes dentro dos projetos e elas vão ditar também se o projeto vai ser bem sucedido ou não. Alinhar pessoas, né? Comunicar a visão dentro da empresa quais são os valores da empresa, né? Dentro daquele projeto em especial, comunicar, então, esta visão através de palavras e ações às pessoas cuja cooperação possa ser necessária, né? Então, o alinhamento das pessoas, a motivação das pessoas é um ponto importante também da liderança. E essa questão, como eu falei, de motivar e inspirar, né? Então, os projetos de software são desenvolvidos por muitas pessoas, é comum que a gente tenha equipes de mais de 100 pessoas, e o gerente precisa motivar essas pessoas para que elas façam o seu melhor, né? Para que elas se sintam membro de um grupo maior e que elas consigam perceber qual a colaboração que elas poderão oferecer ali dentro daquele grupo. Comunicação, né? Então, é uma outra característica importante aqui, como habilidades do gerente. A comunicação é não apenas a troca de informações, mas a certeza de que a pessoa que recebeu alguma informação compreendeu da forma correta, né? Então, por isso que a gente fala dos papéis de emissor e de receptor. Eu quero ter certeza que o emissor enviou uma mensagem da forma mais simples e correta possível, a ponto de que o receptor também tenha interpretado e recebido essas informações de uma forma simples e consiga interpretar de uma forma integral. Então, a comunicação é essa grande tarefa, né, que
existe em todas as empresas de diferentes setores e que tem muita relação com o sucesso dos projetos também. Então, é importante a gente observar que não somente as tarefas técnicas são tão importantes dentro dos projetos, né, mas outras tarefas, como gerenciamento e como comunicação, fazem também a diferença dentro de uma empresa. A comunicação, ela possui diversas dimensões, né, então ela pode existir de diferentes formas, e nessa disciplina haverá também, em algum momento, a gente vai falar basicamente de comunicação, né, então entrar a fundo nessa tarefa tão importante e mostrar como que a gente pode colocar em prática de uma forma muito mais profissional e segura a comunicação dentro das empresas. Então, pensando aqui nas dimensões, nós podemos falar na comunicação oral e escrita, falada e ouvida. Interna, dentro de um projeto, ou externa, considerando o cliente, a mídia, as redes sociais. Formal ou informal, né? Então, muitas empresas, por exemplo, preferem usar um WhatsApp como uma comunicação informal, né? Então, depende de quais são os parâmetros daquela empresa em relação à comunicação. E vertical ou horizontal, né? Também são possibilidades que a gente pode levar em conta. Então, na comunicação vertical, para cima e para baixo na organização, né? Então, os funcionários têm liberdade de se comunicar com os chefes, as autoridades das empresas e vice-versa também. E a comunicação horizontal entre os pares e organizações parceiras também. Então, percebam que todas essas formas e alternativas são importantes dentro de uma empresa de TI. E cada empresa vai valorizar mais ou menos algumas dessas alternativas. A negociação é uma tarefa importante também. Então, significa discutir com outros, com outras empresas, com outras pessoas, com o objetivo de se chegar a um acordo. Então, a negociação visa obter um acordo. Alguns motivos: objetivos de escopo, custo e cronograma, e esses elementos mudam com frequência dentro das empresas de TI, então é importante ter uma boa relação com o cliente, com o usuário final que vai receber os nossos sistemas, porque é comum que a gente não consiga, em alguns momentos, entregar as tarefas no prazo e assim por diante. Então, a negociação se faz fundamental. Mudanças de escopo, custo e cronograma, termos e condições contratuais, que às vezes também podem não estar tão claras e podem mudar, designações e recursos. Então, e existem vários outros motivos para a gente precisar, a todo tempo, negociar interna ou externamente em relação aos nossos parceiros, funcionários da empresa e usuários finais. Solução de problemas também é uma das tarefas importantes do gerente. Então, solucionar problemas envolve uma combinação entre definição do problema e tomada de decisão, né? Então, envolve a tarefa de entender o problema, que às vezes não é muito claro para o gerente, às vezes uma pequena equipe dentro da empresa está tendo algumas dificuldades, alguns problemas que podem ser, inclusive, problemas técnicos para resolver alguma situação importante, e o gerente precisa, então, entender quais são as principais dificuldades, os principais problemas, para tentar encontrar uma solução que seja boa para todos, né? Então, a vida do gerente como um todo, dentro da empresa, é uma busca por soluções de problemas que existem o tempo todo, né? Então, inclusive problemas, por exemplo, de comunicação, de algum risco que possa estar colocando o projeto em perigo, né? Então, essa questão de solução de problemas é algo bastante importante para ele. Preocupa-se com problemas que já aconteceram, né? Então, essa questão de ter que resolver depois que os problemas já viraram realidade dentro da empresa nem sempre é uma tarefa trivial. Por exemplo, às vezes as pessoas já pediram demissão dentro da empresa e o gerente não pode mais agir de uma outra forma e tentar negociar porque as pessoas já pediram demissão de seus cargos. A definição do problema requer diferenciar também sintomas e causas,
né, problemas internos e externos que acontecem o tempo todo, e a natureza do problema, né? Então, há problemas de diferentes formas. Por exemplo, problemas técnicos, às vezes a gente tem dificuldade para resolver alguma coisa, né, na área de programação, por exemplo, gerencial ou interpessoal, que também é um ponto bastante importante. A tomada de decisão consiste em analisar o problema, identificar possíveis soluções, escolher a melhor solução, que nem sempre é uma tarefa trivial, né? E saber também o tempo da tomada de decisão, né? Então, saber se um problema que está acontecendo dentro da empresa, ele é muito urgente, ele requer prioridade, ou se o gerente precisa analisar isso com mais tempo, com mais calma e tomar uma decisão mais centrada no futuro. Então, existem diferentes possibilidades em relação a isso. A influência na organização também é importante, né? Também é uma das características que a gente falou do gerente, né? Uma das suas habilidades. E o que significa influência na organização? Né? Como que o gerente lida com isso? Então, influenciar a organização envolve a habilidade de conseguir que as coisas sejam feitas. Né? Então, explicar para as pessoas a necessidade de cumprir tarefas e por que essas tarefas são importantes no contexto do projeto. Então, é contextualizar as pessoas e motivá-las a desenvolver as tarefas que são necessárias. Ao mesmo tempo, a influência significa também conversar com os superiores, convencer os superiores da necessidade, por exemplo, de contratação de mais pessoas, de compra de ferramentas e assim por diante. Então, essa questão da influência exige entender mecanismos de poder e política, pensando num sentido positivo, né? Então, o poder tem a ver com a capacidade de influenciar comportamentos e de se comunicar de uma forma clara e transparente. E a política tem a ver também em conseguir ações coletivas de pessoas com interesses diferentes. É claro que aqui entram também as questões políticas das empresas, né? A questão do poder dentro das empresas, a questão dos interesses das pessoas, das diferentes organizações, né? Então, vários elementos influenciam aqui nessa questão. O importante é que as condições e tendências socioeconômicas e ambientais podem ter também um grande impacto nos projetos, né? Então, esses termos têm sido muito falados nas empresas nos últimos anos, né? Questões socioeconômicas e ambientais fazem a diferença nos projetos. Cada vez mais a gente tem que se preocupar com elementos não técnicos, né? Então, a questão da sustentabilidade econômica e ambiental são elementos muito importantes. Internacionalização dos projetos, lidar com diferentes culturas, crenças, né? Então, todos esses elementos que nem sempre são técnicos, são importantes aqui para a gente também. Qual o mercado para o gerente de projetos? É um mercado muito extenso. Pequenas empresas também precisam de gerentes de projetos, mas a concentração maior está nas grandes empresas que implementam modelos de qualidade de software. Por exemplo, o modelo CMMI. Então, esse mercado é bastante amplo e tem excelentes oportunidades também. Além de iniciativas internas, né, das empresas, existem empresas maiores, né, que prestam consultoria. Então, às vezes, a empresa de TI não tem o seu ambiente bem formado para gerência de projetos, e ela contrata consultores externos. Então, também há uma boa demanda por esses profissionais, e em especial para aqueles que têm as boas certificações no mercado. Tarefas do gerente, muitas tarefas nós vimos até agora, né? Então, o gerente, ele lida o tempo todo com números, com prazos, com custos, com pessoas, riscos, então vários elementos importantes. Então, quais são as suas grandes tarefas? Planejamento, né? Então, compreender e documentar os objetivos do projeto, pensar em cronograma inicial, em pessoas, em todos os elementos importantes que vão compor as equipes. Organização, né? Então, estabelecer limites claros de autoridade e responsabilidade para os grupos, né? Então, como as pequenas equipes dentro da empresa se organizam, se existe um líder dentro das equipes, os subgerentes, que também são comuns. A questão do staffing também é importante, né? Então, recrutar, treinar,
e motivar as pessoas de uma forma geral para os projetos e colocar os planos em ação, né? Então, colocar um cronograma que foi desenvolvido em ação, por exemplo, é uma atividade bastante importante. Tarefas também, monitoria do progresso do projeto, né? Observar o tempo todo se os projetos estão caminhando da forma que a gente gostaria que caminhasse. O gerente, então, tem essa tarefa, né, essa missão, e o controle também de medir e corrigir falhas. Essa tarefa de controle, ela entra de uma forma muito especial nos projetos, né, porque o quanto antes os problemas e as falhas sejam identificados, mais rápido e fácil vai ser a solução para aquele problema. E, na maioria das vezes, com custo menor também. Então, essa questão do controle é um ponto bastante importante dentro das empresas. Então, em resumo, o desafio da vida do gerente de projetos, né? A sua questão profissional tem vários desafios, mas a gente pode resumir isso da forma que está colocado aqui. Tomar as melhores decisões em relação ao uso dos recursos, que são limitados e às vezes escassos, para alcançar um conjunto de diferentes e, às vezes, conflitantes objetivos. Em resumo, em grande parte do tempo, é muito difícil agradar a todas as partes interessadas nos projetos, por exemplo, cliente e administração da empresa, e o gerente tem que tomar decisões o tempo todo sobre como lidar com essas diferenças. O gerente toma muitas decisões que têm grande impacto, né? Então, por exemplo, qual é o benefício em investir em ferramentas mais modernas? Né? Vale a pena comprar, adquirir ferramentas caras? Qual é o benefício? Como que isso vai se diluir em vários projetos? Qual é a economia de tempo de desenvolvimento se a gente adotar uma abordagem estabelecida, né? Então, tem muitas perguntas importantes aqui que o gerente tem que se fazer o tempo todo para tomar as melhores decisões. Os ativos de processos organizacionais também, durante todo o semestre, nós vamos falar de documentos, de planos, de políticas, de procedimentos. Tudo isso torna-se, né, um conjunto importante de ativos que os gerentes lidam o tempo todo e são artefatos que são gerados para produzir software e para facilitar a administração dos elementos mais importantes também. Então, incluem as bases de conhecimento e vários outros elementos importantes aqui para as empresas. E é importante notar também que cada empresa tem o seu conjunto de ativos diferentes, né? Então, para algumas empresas é muito importante documentar todo o conhecimento que é adquirido ali no dia a dia. Para outras empresas com menos recursos financeiros, talvez isso não seja possível, né? Então, há grandes diferenças em relação à importância desses ativos. Sobre a formação de gerentes, que também é uma tarefa muito importante, e para quem tiver interesse em se especializar nessa área. Existem muitas pós-graduações e cursos específicos, né, nas melhores universidades. Existe também a certificação PMI, que é a certificação para o profissional da área de PMBOK. PMBOK, nós vamos falar muito nessa disciplina, é um documento genérico que ajuda a colocar a gerência de projetos em prática. E tem também certificações menores, mais simples, né, por exemplo, para estimativas em pontos por função, em que as pessoas podem também trabalhar oferecendo consultoria nessa área. O PMBOK, então, em muitos momentos nós vamos falar sobre ele, ele é um guia para o corpo de conhecimento da gerência de projetos. Ele é um documento internacional que é especializado para diferentes áreas de conhecimento, não só para a área de tecnologia da informação, e ele contém um conjunto de práticas bastante extenso, né? Então, é um documento, é um PDF muito extenso, as versões mais antigas ficam disponíveis na internet, né? E a gente pode adotar esses procedimentos, esses processos que estão no PMBOK de uma forma mais ampla ou de uma forma mais específica dentro das empresas. Então, aqui eu tenho uma imagem que mostra os elementos que compõem o PMBOK. Essa é a 6ª edição, né? É um documento que já está livre na internet. E esse documento traz aqui para a gente várias formas de gerenciamento diferentes.
Então, eu tenho gerenciamento de escopo, de tempo, de qualidade, de recursos humanos, ou seja, são muitas formas e muitas alternativas diferentes. E a gente considera, então, dentro das empresas, o que a gente gostaria de colocar em prática e adapta para as nossas realidades. Fechando, então, essa primeira unidade, alguns pontos que eu gostaria de destacar aqui é que o gerenciamento de projetos, ele ocorre de muitas formas diferentes dentro das empresas, né? Algumas de uma forma mais tradicional, outras de formas mais ágeis. Não existe uma fórmula única, então cada empresa tem que descobrir a sua forma de gerenciar os seus projetos. É importante levar em conta as características dos projetos, né? Então, cada projeto é temporário, é único. O perfil do gerente de projetos e a experiência dele influenciam muito no sucesso da empresa e dos projetos. Então, escolher e selecionar um bom gerente para as equipes é fundamental. E existe também uma variedade de atividades que podem ser colocadas em prática. Certificações também são importantes para os profissionais, né, que queiram aprimorar e conquistar esse mercado da gerência de projetos. E esse mercado é muito bom, tem muitas oportunidades interessantes. E esse profissional precisa conhecer muito bem do PMBOK e também estar pronto para todos os desafios e para os problemas que precisam ser resolvidos no dia a dia das empresas e, na maioria das vezes, com pouco recurso de tempo, né? Então, às vezes, as decisões têm que ser muito imediatas para que o projeto não fique prejudicado. Tenho aqui as referências utilizadas nessa aula e aqui finaliza, então, esse vídeo da unidade 1.